Ai, Jesus. Tá. Deu? E até a setinha sumiu do meu computador. Bom, tudo bem, então, não tem problema. Podemos começar assim. Bom dia a todas as mulheres que estão nos assistindo aqui no grupo, já são 45, e no YouTube provavelmente vão ter mais, por causa que o dia hoje é muito especial. Hoje a gente tem aqui, hoje a gente vai falar sobre arte política, né? A figura do artista como uma persona que tem um instrumento na mão, né, para despertar um senso crítico, uma consciência na sociedade, né? E como convidada a gente tem a honra de receber a Crioula, que é uma artista que é natural de Minas Gerais, mas está em todo o Brasil e todo mundo aí despontando com seu trabalho, né, e materializando no seu trabalho as vivências enquanto mulher preta. Para mim, ela é uma das artistas proeminentes da arte urbana brasileira hoje, né, sempre mergulhando em pautas sociais, políticas, com as suas pinturas abstratas, as suas padronagens de matrizes africanas. Tem um carinho muito grande com a crioula há muito tempo, né? A gente trabalha com a crioula desde 2017, tentando fazer a produção, materialização das ideias dela em grandes empenas, né? Já fizemos duas grandes empenas juntas e agora estamos fazendo um trabalho ao mesmo tempo que está rolando essa aula, estamos fazendo um trabalho junto, maluco, com prazo apertado, mas que vai dar tudo certo. Então, eu sei que ela não gosta às vezes de ser chamada de Tainá, então vou chamar de crioula hoje, tá? Tainá, crioula, obrigada por ter vindo hoje, obrigada pelo teu tempo, eu sei que é corrido. Todas as meninas estão super emocionadas que tu está aqui, para gente, para mim e para elas, tu é uma referência. Então, boa aula, muito obrigada. Tá contigo agora, eu vou sair aqui de cena. Tá. Não dá para eu ver a carinha das meninas, não? Dá, tem uns quadradinhos, não sei se você consegue ver aí com a tela compartilhada, mas tem uns, dá para ver em quadradinhos, assim. E as meninas podem aparecer para te dar um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho para a crioula, meninas. Gente, desculpa, tô acostumando com isso ainda, entendendo como é que Hoje estamos em 47 aqui, mas, enfim, são 86 esse projeto aqui. E tá aparecendo minha tela para vocês? Agora não, né? Agora, por enquanto, não. A gente está olhando todas as meninas que estão nos assistindo. Beleza. Oi, mulherada linda. Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Estar aqui com vocês todas. Cara, esse encontro é muito potente, assim. Para mim é uma honra estar aqui, Mari. Obrigada pelo convite. Na minha época, a gente não tinha esse espaço, assim, para a gente poder conversar, trocar com outras artistas. Então, acredito que desses encontros vão surgir coisas muito potentes. E é isso, assim, eu estou super disponível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai trocar um papo mesmo, né? Trocar umas ideias. Tá? E o que vocês precisarem, contem comigo nessa jornada. Tá bom? E a Mari me convidou para a gente falar um pouquinho sobre arte e política, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu tenho algumas coisas aqui para mostrar. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. E aí, agora que vocês podem colocar aquele speaker view para Tainá, para a crioula ficar bem grande na tela de vocês. Eu vou sair aqui de cena. Quem quiser, pode fechar sua câmera e seu áudio, para a gente dar espaço para a crioula falar agora. Obrigada, amada. Beijo, boa aula. Então, gente, eu costumo me apresentar, né? Eu sou daqui de BH, de Minas Gerais, sou uma artista mineira. E eu costumo falar que, na verdade, eu sou a continuação de uma história que começou antes do meu nascimento, né? E a minha história, né, ela
ela perpassa a história da minha família, né? Eu venho de uma família de mulheres, né? Uma família matriarcal, onde as mulheres detêm o conhecimento, os saberes, os poderes, né? E fizeram com que eu chegasse até onde eu estou agora, né? Então eu gosto muito dessa foto que eu estou compartilhando com vocês agora, que é eu e minha avó, a dona Júlia, a gente sentado na sala da casa dela, e a gente estava brincando de escolinha nessa foto aí. E minha avó, na verdade, ela era analfabeta, né? Então, enquanto eu estava brincando de escolinha, ela estava aprendendo o alfabeto. E eu acho muito legal essa foto, porque ela diz muito, assim, né, da minha trajetória, da minha essência. A minha avó, ela era do interior e veio para BH, para a cidade grande, com 9 anos de idade, porque a mãe dela faleceu e o meu bisa não tinha condições de cuidar dela, né? Não tinha dinheiro suficiente, então minha avó foi dada para uma família de brancos ricos da cidade, né? Que tinham fazendas, enfim. E aí ela com 9 anos de idade, virou empregada doméstica nessa casa de família. E era uma criança cuidando de outras crianças, né? Então, ela ainda nova entendeu que a educação, né, era aquilo que iria ser tipo a carta de alforria, que ia fazer com que os seus descendentes alcançassem uma ascensão social, né, melhorassem de vida. Então, a minha mãe aprendeu muito isso com a minha avó, e eu fui a primeira mulher preta da minha família a furar uma bolha de privilégios e entrar numa escola particular. A minha mãe conseguiu uma bolsa para mim e eu entrei nessa escola. Então, muito nova, assim, eu entendi que eu não pertencia àquele lugar, né? Eu vivia em 2 mundos diferentes, mas a todo momento as pessoas me faziam enxergar que aquele não era o meu lugar, né? E que eu não deveria ultrapassar esse limite aceitável, né? Então eu me via como um alienígena, né? Uma pessoa que não fazia parte daquele lugar, não merecia estar naquele lugar e que eu deveria ficar exatamente na favela, né? No lugar de onde eu vim. Os meus coleguinhas da favela não estavam nessa escola, sabe? Eu não entendia por quê, que era só eu que estava nessa escola e eles não. E aí, nesse processo todo, eu entendi que, né, tipo, criança, né? Eu entendi que eu era culpada, sabe? Que, tipo, tinha alguma coisa de errado comigo e que eu tinha e que eu causava alguma coisa ruim nas pessoas e era culpa minha. Então eu não tinha que causar isso nas pessoas, né? Então eu tinha que me fingir de branca de alguma forma para me proteger, né? Para as pessoas não me machucarem e para eu conseguir sobreviver em meio a esse sistema, né? Em meio a um ambiente que eu estava ali na escola. Então a maioria das pessoas pretas, né, se vocês conversam com elas, com essas pessoas, elas vão falar que as primeiras situações de racismo que elas viveram foi na infância, né? Então a criança, ela desde cedo, a criança preta, ela já entende que tem alguma coisa de errado, sabe? Ou ela se mimetiza naquele ambiente, ou ela, para sobreviver, que é super aceitável, ou ela questiona aquilo ali, fala, não, peraí, não é bem assim, né? Então, quando eu entrei na adolescência, eu sempre fui uma criança muito questionadora, assim, muito perguntadeira, sabe? Tipo, eu perguntava tudo, queria saber de tudo, de onde que vinham as coisas. Eu queria saber por que que... Teve uma vez que eu perguntei para minha mãe, mãe, por que que não pega todo o dinheiro do mundo? Eu queria entender por que que existia desigualdade. Por que que não pega todo o dinheiro do mundo, conta todo o dinheiro, divide por igual e dá para cada pessoa, sabe? A inocência da criança, né? E quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a questionar, tipo, gente, não faz sentido isso, sabe? Não faz o menor sentido isso, tipo, das pessoas serem tão agressivas comigo assim por conta do meu cabelo, de eu ter que esconder meu cabelo, de eu ter que alisar meu cabelo. Então eu comecei a tirar todas as cascas que as pessoas colocaram em mim, sabe? Isso na adolescência. E me reconheci uma mulher preta. Tipo, me descobri uma mulher preta, né? E mais do que isso, me descobri uma mulher preta que gosto de ser, sabe? Tipo, uma mulher que comecei a me sentir bonita, enfim, comecei a desconstruir tudo aquilo que tinham colocado em cima de mim, né? Todos esses padrões, enfim.
E aí, nessa época, eu entendi que o racismo não era um problema meu. Eu entendi que o racismo era um problema branco. E a partir desse momento, tudo mudou. Eu fiquei, assim, muito mais empoderada, enfim, na época que eu me reconheci uma mulher preta, né? Não tinha o que tem agora, assim, claro que houve muita evolução, né? Mas, por exemplo, eu lembro que eu ia comprar, tipo, shampoo pro meu cabelo e eu ficava bolada, porque nas prateleiras estava sempre escrito, shampoo para domar cabelos rebeldes, sabe? Shampoo para alisar, shampoo para reduzir o frizz. E aí, hoje em dia, né, mudou muita coisa, porque você vai no supermercado, enfim, vai na farmácia, enfim, onde vende esses produtos, e vê a diferença que tá, né? As coisas mudaram muito da época que eu me reconheci uma mulher preta pro agora, né? E nessa época da adolescência, eu comecei a fazer faculdade de moda, e eu era, tipo, da primeira turma da faculdade de moda na Universidade Federal, e morava muito longe da faculdade, era muito longe. Trabalhava o dia inteiro e pegava 2 busões para chegar na faculdade. E aí, no caminho, no busão, eu gostava muito de ficar vendo grafites, assim, de ficar olhando, né, pela janela grafites. E eu comecei a ficar muito revoltada com a faculdade, porque eu não acreditava no que os professores estavam me passando, não concordava. A faculdade de moda era super atrasada, enfim, super eurocêntrica. E às vezes também o professor não ia, e eu ficava muito bolada, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava na faculdade, o professor não ia e nem avisava, sabe? E aí, aqui em BH, tem uma parada muito legal, que chama Duelo de MCs, que fica no viaduto Santa Teresa. Fica debaixo de um viaduto, a galera começou a se reunir lá para batalhar, sabe? Fazer disputa de rimas e tal. E aí eu comecei a matar a aula e ir para essas batalhas de rima, sabe? Comecei a entrar no mundo do grafite, do hip hop, conhecer a galera. E nesse lugar eu, tipo, me encontrei, assim, entendi que aquilo era foda, que era realmente, assim, uma forma de contrapor um sistema, né, que eu não concordava. Então eu mergulhei nesse ambiente, assim, do hip hop e do grafite, que para mim é, assim, uma tecnologia ancestral mesmo, sabe? E aí nessa época eu descobri, assim, né, eu entendi que tudo que minha avó viveu, né, tudo que as minhas ancestrais viveram, elas me proporcionaram com que eu estivesse onde eu estou, né? Então, assim, eu sou o investimento mesmo, né, de várias mulheres, do grito de várias mulheres. Então, eu tenho, assim, eu me sinto na obrigação de continuar essa jornada, sabe? Então, eu me tornei uma ativista, né, que é uma pessoa que luta por uma causa política e social através da arte. E aí a gente está falando de política, né? Eu coloquei até aqui um textinho sobre o que é política, só para a gente refletir o quão distante isso está da realidade. Eu acho que eu não consigo ler aqui direito, mas teoricamente, né, era para os governantes administrarem, né, os nossos bens, né? A gente dá o nosso dinheiro para eles administrarem e aplicar isso para todo mundo, né? Só que não é isso bem o que acontece na prática, né? Então, fazer política para mim é a gente reivindicar esse lugar, né? Reivindicar o que esses políticos estão fazendo, né? E eu acho que a arte é uma forma da gente reivindicar isso, né? Eu até escrevi aqui, a arte política é aquela em que o artista se assume como protagonista de uma ação política buscando produzir efeitos nas estruturas de poder vigente, sejam para a sua transformação ou para a sua manutenção, né? Então, eu acredito que todo artista, ele é político, né? O que muda ele é, tipo, ele está fazendo política para quê, né? Para manutenção do seu poder, né? Do seu espaço, ou para quebrar o espaço vigente, né? Por isso que eu acho super importante a gente que é artista se questionar, entender o nosso lugar na pirâmide social, né? Qual é o lugar que a gente ocupa nessa pirâmide social? Porque a partir desse lugar a gente consegue promover modificações, né? E quando a gente, né, quando os corpos marginalizados
ocupam a rua, né? A gente quer mulher preta. Só o fato da gente estar ocupando a rua, a gente já está trazendo uma nova narrativa para esse ambiente, né? A gente está modificando um condicionamento do opressor, né? Da forma como ele nos enxerga. Então, eu acredito que isso é muito importante, assim, independente do que você esteja fazendo ou não. É importante a gente tomar consciência, né? Do que o nosso corpo representa, do que a nossa arte representa e de como a gente pode usar isso de uma maneira para quebrar padrões, né? E até coloquei aqui como criar uma arte política com consciência, né? Eu acho que a primeira coisa é destruir os padrões que existem dentro da gente, né? Então, quando eu me reconheci uma mulher preta, né, eu tive que destruir muita coisa dentro de mim. Tive que desconstruir muitas coisas. E entender que aquilo que eles me falavam que era verdade, né, aquilo que foi me apresentado como realidade, como verdade, na verdade não é uma realidade única, não é uma verdade única, não existe, né? As realidades são impermanentes, né? São construções mentais. Então, a todo momento a gente está tendo uma quebra de realidade. O momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, é de uma abertura de realidades, né? Eu acho que até por isso que causa tanta incerteza, porque a gente não tem, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está tendo uma possibilidade de criar uma nova narrativa da história, né? E eu coloquei essa frase aqui da Virginie porque eu achei muito interessante, né? Quando a gente está entre mulheres, e é importante, eu acho, cada mulher entender o seu papel e o seu lugar nesse processo, né? Entender, né, que as mulheres pretas estão na base da pirâmide social, né? Então, quando a gente faz esse paralelo, né, com o machismo e etc., as mulheres entendem, né? Mas as mulheres brancas, elas têm mais dificuldade para entender essa questão da mulher preta, né? Então, é muito importante também o lance, né, quando você é artista, né, você está num espaço, você observa, né, se tem outras mulheres. Mas é importante você observar também se tem outras mulheres pretas, né? Porque se essas mulheres não estão ocupando esses espaços que você está ocupando, tem alguma coisa de errado, né? Então é importante a gente refletir sobre os padrões, né, e sobre os privilégios que a gente reproduz e ocupa sem enxergar, né? Porque eu acredito muito que o artista ele é mesmo um veículo de propagação do que ele acredita. Então, se você não toma consciência, né, do lugar que você ocupa, você está propagando algo que não é massa, sabe? Então, o artista, ele tem um papel importantíssimo na construção de uma sociedade que a gente acredita. A arte, para mim, é uma das formas mais importantes de construir imaginários, contar histórias e disputar narrativas. Então, quem está contando a história tem o poder de dizer o que aconteceu e o que não aconteceu, né? E a gente sabe, né? As minorias sabem que a gente não teve a propriedade até agora de contar a nossa própria história, né? Então, por isso que é importante a gente ver pessoas pretas falando sobre si, né? Eu comecei a pintar porque, cara, eu ia da faculdade para o trabalho, do trabalho para a faculdade, para casa, e, cara, eu não via nada, não me via na novela, não me via nos comerciais. Os outdoors só tinha mulher branca, magra, loira, alta, nananana. Esqueci de falar que eu era modelo, né? Tipo, eu comecei a trabalhar como modelo mais novinha. E eu era tipo mulata exportação, sabe? Sou uma mulher preta, de pele mais clara. Então eu era, entre aspas, um pouco mais aceitável, né, nesse meio. Então eu sofria muito racismo, né? Eu convivia muito com esse lance do padrão de beleza, né? O que é esse padrão de beleza? E eu não me via, né? Eu não me via representada. Então o grafite, ele vem muito para mim como isso. Eu quero disputar essa narrativa, eu quero contar a minha história. Porque isso que eu tô vendo não é verdade. E se não é verdade, eu vou contar, eu vou falar o que está acontecendo, né? Eu vou mudar essa narrativa. Então eu peguei tudo aquilo que tentava me destruir, né? E transformei em arte, assim.
vou mostrar para vocês um pouquinho. Ai, é muito estranho ficar falando e não escutar vocês. Ai, Mas meu Deus. estamos aqui te ouvindo. Perguntas, né? É muito estranho. Ô, Maria, Sim, logo mais abrimos. depois a gente vai ter que fazer um encontro, né, com todo mundo pessoalmente e tal, quero ver todas vocês. Mas vou mostrar algumas obras. Eu acho que é legal assim para ilustrar, né, um pouco, para vocês entenderem um pouco do meu percurso também, para quem não me conhece. Eu gosto muito de mostrar esse desenho, porque se vocês observarem, eu acredito que a arte ela mostra muito onde que está o nosso patamar evolutivo mesmo, sabe? Onde que está a nossa expansão de consciência no momento. E esse desenho, ele representa muito porque eu ainda acreditava num padrão extremamente eurocêntrico, né? Se vocês observarem aí, os traços das mulheres, né? Tinham olhos azuis, enfim, traços, né, totalmente europeizados. E aí o meu desenho, assim, é interessante observar porque no próprio processo meu artístico dá para perceber o meu processo mesmo de empoderamento enquanto uma mulher preta, sabe? E esse foi o meu primeiro projeto, que é Ori, a raiz negra que sustenta é a mesma que floresce. Eu comecei a refletir sobre a raiz das plantas e a raiz dos cabelos, né? Entender de onde vem a nutrição do meu ser, né? Como eu cheguei até aqui, né? O lance da minha avó também, que sempre foi uma pessoa que me incentivou a ser uma mulher independente, né? Minha mãe também. Então, eu comecei pesquisas relacionadas ao Ori, né? Que significa cabeça em Yorubá. E eu acredito que na cabeça a gente guarda a nossa memória ancestral, né? É onde reside a espiritualidade, onde reside a nossa conexão com o imaterial. Então, eu comecei a fazer esses desenhos de mulheres desse Ori, né? Dessa cabeça, com as plantas, né? Pensando muito nesse lance dessa ancestralidade, enfim, dessa nossa conexão com o imaterial. E aí, eu não lembro se eu falei que eu fazia faculdade de moda, na verdade, acho que não. E na própria faculdade, enfim, eu até consegui formar, achei que eu nem ia conseguir, mas tive paciência suficiente para aguentar os professores, consegui formar, e o meu projeto de TCC era muito conectado, né, com o grafite, óbvio, não tinha como eu sair disso. E eu criei esse grafite no centro da cidade e elaborei cada padrão de estampa, cada padrão de estampa, cada padrão de desenho na parede se tornou um padrão de estampa, sabe? Eu acho que eu tenho aqui um exemplo de uma peça que eu fiz. Deixa eu ver. Essa é a estampa, uma das estampas, eu criei 5 estampas. E essa é uma peça das roupas. Tem outras aqui. Inclusive, acho que eu tô até com uma aqui, ó, que é essa aqui. Não dá para ver direito. Mas esse foi o meu primeiro projeto, assim, né, de TCC maior. E eu tive um outro também. Eu fui chamada, depois que eu formei, por uma professora, que eu amava ela. Amava ela porque ela era DJ. Ela era do hip hop, era DJ, ela é minha professora, ela foi minha orientadora. E aí ela me chamou, me convidou para fazer uma coleção de roupa, de um edital que tinha saído da prefeitura e tal. Só que a coleção era inspirada numa igreja, num lugar totalmente eurocêntrico. E eu falei, tá, vou fazer. Mas eu, tipo, mano, como é que eu vou fazer uma coleção de moda inspirada nesse lugar, que não me inspira nada? E eu fiquei super travada. Falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu resolvi ir lá nessa igreja. Quando eu cheguei lá, eu conheci a dona Ana. Tinha essa senhorinha desse jeitinho, exatamente essa foto. Ela estava na porta da igreja cantando. E eu fiquei apaixonada, né? Quando eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Que ancestral maravilhosa. E aí eu sentei para conversar com ela, ela me contou a história dela. Ela me contou que ela foi adotada pelo padre da igreja. Então, o padre da igreja cuidava dela. Enfim, eles eram super, né, super amigos, assim. E
E aí foi isso, assim, aí eu quis criar a coleção inspirada na Dona Ana, óbvio. E aí eu criei essa estampa, esse pattern, pensando muito na estética do grafite, né? Nesse caso, o stencil no rosto, enfim, as padronagens, que eu já tenho um estudo de padronagens. Criei essa estampa corrida, que foi inspirada nesse grafite que eu fiz na parede aí da foto. E criei esse vestido, essa estampa também, e essa coleção. E aí teve um desfile com essas mulheres maravilhosas, né? E eu acho que diz muito sobre representatividade, assim, para mim foi um dos momentos mais marcantes assim da minha carreira até agora, porque eu consegui unir moda e grafite, consegui colocar mulheres pretas desfilando, né? Porque quando eu era modelo eu era a cota, a exceção era eu e o resto tudo branca. E foi muito emocionante, assim, foi muito emocionante o desfile, gente, assim, foi muito emocionante para todo mundo. Mais emocionante ainda foi quando eu vi que a dona Ana estava na plateia do desfile lá, bonitinha, aplaudindo. O padre da igreja foi também. Então eu fiquei muito emocionada, assim, com essa conexão, sabe? Não sei, eu senti que, tipo, é isso mesmo, sabe? Eu tenho que falar sobre essas coisas, eu tenho que ir atrás, enfim, eu tenho que contar essas histórias, sabe? Então, foi muito legal, assim, e infelizmente, logo depois desse desfile que eu fiz em homenagem à Dona Ana, ela faleceu, mas, enfim, a história tá aí, sabe? E a história tá sendo contada por nós, o que para mim é o mais importante, assim. E agora é a história da minha primeira empena. Que foi muito importante para mim também, assim, eu nunca tinha pintado, né, em grandes dimensões, então foi assim, eu saí da minha zona de conforto mesmo, sabe, tipo, fiquei, cara, como é que eu vou fazer para pintar uma parada desse tamanho, eu não sei como é que faz, não tenho técnica e etc. E aí eu entendi que técnica é super importante. A gente tem que saber técnica, sabe? Quando você começa a pintar na rua, você entende que o spray não é um instrumento assim tão fácil de aprender e tal, e muitas vezes você fica com medo. Mas a gente tem que entender que a técnica é super importante. Mas o que você tem dentro de você, o que você tem para falar, é muito mais importante do que a técnica. Né? A forma como você vai falar importa muito mais do que a técnica. A técnica é um instrumento que vai te auxiliar a contar a sua história. É isso. E esse é o processo, né? Eu fiz o desenho no papel primeiro. Criei um desenho no Illustrator, que foi a primeira vez que eu mexi também, nunca tinha mexido no Illustrator. E é isso, assim, tive a ajuda de 2 artistas maravilhosos, assim, que hoje são meus super amigos, assim, queridos. Achei que eu ia ter medo de altura, mas isso não aconteceu, porque eu estava tão preocupada em entregar um trabalho perfeito que nem o medo de altura veio, sabe? E eu consegui fazer isso através do quadriculado. Eu acho que já devem ter passado para vocês, né, umas técnicas. O quadriculado é quando você vai... A né, gente vai ter semana que vem, mas pode falar. O quadriculado, existem várias formas, né, de você ampliar o seu desenho do papel para uma empena, né? O quadriculado é uma delas, que é quando você quadricula o desenho no papel e quadricula a empena, né? Então você consegue, e aí você numera, né, em cima, é tipo batalha naval. Você numera em cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, e embaixo você coloca A, B, C, D, e aí você vai encontrando assim os lugares, tipo onde que fica esse quadradinho, onde fica esse traço, porque quando você está perto da empena, você não pode chegar para trás, né, para você ver como é que tá. Então você perde um pouco essa noção. Então o quadriculado ajuda muito. Mas existem outras formas, tá? Eu acho que as outras professoras podem falar para vocês de uma maneira melhor, assim, e se vocês tiverem dúvida depois, podem conversar comigo também. E esse é o resultado final.
E essa pesquisa agora que eu vou mostrar das híbridas astrais. Eu comecei a fazer umas pinturas no meu corpo mesmo, sabe? Eu comecei a fazer uns body paints em mim e depois comecei a fazer nos meus amigos. Foi algo muito intuitivo, sabe? E as híbridas astrais, para mim, é uma pesquisa que vem de uma abertura mesmo de consciência, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de, como eu já falei, né, desde criança, de entender como as coisas funcionam. Eu nunca olho para uma coisa e aceito aquilo como uma realidade permanente, sabe? Porque eu acho que tudo é uma construção das nossas mentes, né? Tudo que a gente vê e tudo que existe saiu da nossa imaginação e foi materializado, né? Então, as híbridas astrais, para mim, vêm de um lugar de uma outra dimensão, onde já existe onde o ser humano ele já não se enxerga mais separado da natureza, né? Igual a gente se enxerga, né? O ser humano se vê parte da natureza. E por se ver parte da natureza, ele se hibridiza com ela, ele se mimetiza com a natureza. Então, as híbridas astrais, para mim, se existir um futuro, eu acredito que seja esse, sabe? Seja o futuro que o ser humano, ele se mimetize com a natureza, ele respeite a natureza, enfim, ele respeite os povos originários, respeite as minorias. Eu acredito que o futuro é super feminino também, sabe? Porque a natureza é feminina. E quando eu digo feminino, não é tipo de ser mulher, é a energia feminina, acho que está dentro de todos nós, sabe? Então, essa pesquisa fala muito disso, assim, desses seres interdimensionais que estão aí. E essa foi a empena que eu fiz também, baseada nesse estudo dessas híbridas, e foi aqui em BH, inclusive, um festival. Foi a primeira vez que eu desenhei um corpo inteiro, assim, no muro e tal. Nem no muro, acho que eu tinha desenhado um corpo inteiro. Aí eu desenhei numa empena, foi um puta de um desafio para mim, assim, saí muito da minha zona de conforto. Tive a ajuda de uma equipe maravilhosa. E o mais foda, eu acho, dessa empena, é que eu fiz ela bem em frente ao ponto de ônibus que eu pegava busão quando eu voltava da faculdade, tipo, meia-noite no Centrão, sabe? Então, para mim foi muito significativo isso, tipo assim, cara, é isso, sabe? Eu tô no caminho certo, tô seguindo a minha verdade e nada vai me impedir, sabe, de falar aquilo que eu acredito, assim, esse grafite, ele é muito, essa empena, né, ela é muito uma ancoragem mesmo de força, sabe? Ela foi inspirada, eu me inspirei muito nessa nossa matriz africana e dos povos originários, sabe? Porque eu acredito que eles são os detentores do nosso futuro mesmo, do nosso poder ancestral, daquilo que vai nos mostrar o nosso caminho mesmo, sabe? Aí esse é o resultado final. Eu gosto muito também de refletir sobre o poder das cores, né? Porque eu acredito que as cores, eu acho que a cidade, ela não é cinza à toa. A cor cinza, ela existe por um motivo. Tanto no asfalto, no céu, nos prédios. O cinza faz com que você não pense, faz com que você vá de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e não estabeleça uma relação com a cidade no sentido de refletir, sabe? De pensar. Por isso que eu acho que o grafite incomoda tanto, né? Porque quando uma pessoa coloca um grafite na rua, um artista pinta a rua, ou do nada um prédio é cinza e fica colorido, faz com que as pessoas se voltem para o presente, né? A gente está tão preocupada com o futuro ou com o passado que a gente fica pouco no presente. Então, quando a gente vê uma coisa que destoa do normal, né, ou do ambiente que te causa uma normose, você se volta para o aqui e agora, né? E as modificações que a gente quer fazer só vão acontecer quando a gente estiver no presente, aqui e agora, modificando o aqui e agora, né? Então, é bem esse rolê, assim. Essa é uma outra obra que eu fiz em Minsk, na Bielorrússia. Foi o meu primeiro festival fora do país.
que significa Sunkum Omiaye, que é chorar as águas da terra. Esse é o resultado. E ultimamente eu tenho feito agora na quarentena uns desenhos digitais, bem pensando nesse lugar mesmo, que toda essa loucura que a gente está vivendo. Eu tenho refletido muito assim sobre tudo que a gente está vivenciando. Acredito que não tem sido fácil para ninguém, né? Mas eu costumo falar que é como se a gente estivesse num quarto e esse quarto estivesse todo escuro, sabe? E pelo fato do quarto estar escuro, a gente não estava enxergando a bagunça, sabe? Só que agora tem uma velinha um pouquinho acesa. Então a gente está começando a enxergar a zona que está esse quarto, sabe? Então isso realmente causa um espanto, né? Para as pessoas pretas, por exemplo, nem tanto espanto, né? Tem muita gente que descobriu que existe racismo agora, né? Com essa leva aí agora de hashtag na internet, todo mundo se dizendo antirracista, mas sem se questionar, sem ler um livro sobre racismo, enfim. É muito importante a gente fazer essas reflexões, né? Antes da gente se dizer anti alguma coisa, ou que faz alguma coisa, é importante a gente olhar para dentro de si e entender se a gente realmente não faz aquilo, né? Então, esses estudos nessas híbridas, né, em desenho digital, fala muito desse lugar futuro, né? Um lugar futuro que eu imagino e que eu sinto que ele já existe, mas a gente ainda não consegue acessar ele, né? Porque a gente ainda está perdido em meio a várias ilusões, enfim. A gente ainda está brincando, sabe? A gente não sabe ainda o que é a humanidade, né? A gente não sabe ainda o que é ser humano. A gente é um pouco atrasado nisso, né? Então, comecei a fazer umas animações também. Aprendi a fazer, né? Testando, que é muito importante. Pensando muito nesse lugar, né? Para onde a gente poderia ir, caso a gente amplie a nossa consciência. E eu acredito que a arte é um instrumento para a gente ampliar a nossa consciência e para a gente ressoar essa ampliação nossa para o todo, né? É muita prepotência nossa querer mudar o mundo sem a gente se mudar internamente. Então, eu sempre estou refletindo onde que eu posso melhorar como mulher, como pessoa, né? Quais são os padrões que eu ainda perpetuo dentro de mim. E essa modificação interna que faz com que eu pinte as coisas, sabe? Não é o contrário. Eu só estou pintando daquilo que eu vivo, sabe? Daquilo que eu sinto. Então, eu acredito que a arte é isso, sabe? A arte é autoconhecimento. E a gente tem que estar conectado o tempo inteiro, entendendo quais são as nossas sombras, nossas luzes, aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente pode mudar dentro da gente, sabe? Porque a gente ainda é criança, sabe? Tem tanta coisa pra gente aprender, sabe? A gente é criança, mas a gente esqueceu disso. Então a gente fica meio que brincando dessa adultice ridícula que é a gente achar que a gente sabe das coisas, sabe? E a gente ignorar tudo aquilo que gera vida. É muito louco. Eu acho uma loucura o que a gente vive, para ser bem sincera, assim. E essas obras falam muito disso, assim. O meu trabalho é muito autobiográfico, né? São as minhas reflexões. Eu sou uma pessoa que fico refletindo o tempo inteiro sobre como as coisas são, como as coisas poderiam ser. E aquilo que eu não concordo, eu vou tentando modificar primeiro dentro de mim, né? Eu busco entender por que aquilo me incomoda. Busco entender se a questão é comigo ou não. E se não é comigo, eu tento ressoar isso para o todo, sabe? Tento alcançar mais pessoas. E eu acho que tem mais uma tela só, que é uma animação que eu fiz. Eu acho que ela tem áudio. Deixa eu ver aqui. Se tiver, eu vou parar de falar. Não é a última, não. É a penúltima, eu acho. Essa, eu tenho uma conexão muito forte com beija-flor, sabe? Desde criança. Eu observo que os beija-flores aparecem para mim, enfim. E aí depois, mais velha, né?
eu entendi que o beija-flor é meu animal do poder, né? Eu sou muito conectada com as medicinas da floresta, com essa ancestralidade mesmo fincada na terra, sabe? Com as sabedorias das matriarcas mais velhas. Enfim, é um conhecimento que a gente está perdendo, sabe? E eu tento trazer isso para o agora, assim, primeiramente para dentro de mim, assim. Então, eu sou muito conectada com essa energia do beija-flor, com a energia da cobra coral também. Eu acho que são animais que detêm um poder curativo muito grande. E eu acredito muito nessa cura mesmo interna nossa e na cura da humanidade, sabe? Por mais que, sei lá, que a gente esteja vivendo tudo que a gente está vivendo, eu acredito que esse mundo artificial ele está caindo por terra, sabe? E é pelo fato dele estar caindo que esses governantes, enfim, essas pessoas que estão no poder, estão desesperadas, gritando, sabe? Porque elas não querem que a gente amplie nossa consciência, né? Os governantes não querem que a gente tenha uma educação de qualidade, né? Enfim, porque eles querem continuar manipulando a gente, né? E a arte, ela vem para quebrar essa manipulação, eu acredito muito, sabe? Acredito que é muito importante ter morais, ter cores, né? A gente vê a natureza tão colorida, né? Você olha, eu fico pensando, o céu é azul, não é à toa que o céu é azul, tem um motivo. A cor azul tem um poder e ela é necessária, sabe? O verde, enfim. A natureza, ela é muito diversa e abundante, né? Muito colorida. E aí a gente vem, né? O ser humano vem e coloca o cinza. É muito louco, eu acho. Então, acho que é muito importante esse resgate mesmo. E a arte, né, ela flerta muito com essa energia da criadora, né? Enfim, da criação. A gente está criando também, a gente está brincando de ser deuses, né? A gente está tirando algo da nossa imaginação que a gente acredita, e por a gente acreditar naquilo, a gente precisa materializar. E isso é muito bonito, sabe? Por isso que a gente precisa mesmo ter consciência de quem a gente é, do lugar que a gente ocupa nessa pirâmide social, para a gente poder co-criar de uma maneira legal, sabe? Que ajude todos os seres mesmo a alcançar um novo patamar vibratório mesmo de evolução terrena. Enfim, gente, é isso, assim, eu acho que tem tem essa animação, eu não sei se ela tem som. Tem. Bom, acho que é isso. Eu nem sei que horas são, se deu muito tempo. Oi, voltei. Gente, eu tô escura aqui no breu aqui da luz. Crioula, sempre maravilhoso a tua fala. As meninas estão aqui, assim, extasiadas, emocionadas. Eu vou salvar aqui o que elas escreveram durante a aula para te passar, porque elas estão aqui mega emocionadas com tudo que tu falou e é muito potente, né? Esse teu trabalho e essa tua fala também. Eu acho que tu sempre consegue tangibilizar de uma maneira assim que ecoa dentro da gente, assim, né? Que ressoa, que faz a gente pensar. Isso é muito importante. Eu vou abrir agora para elas aparecerem. Ai, por favor, quero ver E te perguntarem pessoalmente, enfim, falarem o que elas quiserem. A gente fez aqui uma ordem para ter porque são muitas mulheres. Eu acho que começa com a Kika. Vai, Kika, pode entrar. Ei, crioulo, vocês estão me ouvindo? Bom dia, meninas. Aparece para nós aí, Kika. Ah, não, eu sou muito tímida. Sim, aparece
Para a Crioula te dar um oizinho, ela te vê, vai lá. É, Tá no espaço. Aqui nessa no azul. aparecer. Então, não é exatamente uma pergunta, Crioula. Na verdade, eu queria agradecer assim, esse espaço. Eu vou tirar a imagem, gente. Não consigo, perdão. Não, Primeiro, eu queria agradecer essa troca. Até cheguei a conversar com a Marina, né? Tipo, que eu fui uma pessoa que especialmente pedi para participar do UOL, não necessariamente correspondendo ao perfil que deveria ser direcionado à formação, mas que para mim uma das coisas que tem sido mais incríveis assim é ouvir de artistas mulheres a história delas em primeira pessoa. Porque a gente às vezes acompanha as coisas em rede social, através de matéria, mas às vezes é uma coisa que passa pelo olhar de uma outra pessoa e é editado, não necessariamente dimensiona exatamente tudo aquilo que a pessoa é. E aí a gente nunca teve essa oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? A gente chegou a conversar algumas coisas assim, muito, muito por cima, assim, mas eu me vi muito em muita coisa do que você disse, não necessariamente em tudo, né? Mas em muita coisa. Desde a escolha do curso, eu não conhecia esse seu trabalho voltado para moda. Eu, antes de entrar na faculdade de artes, na universidade, a minha intenção primeiro era a moda, mas como não tinha aqui, só tinha privado, né? A mensalidade era aí R$600 para cima. Eu fui para artes visuais porque era na federal. Mas é uma coisa que eu gostava muito, eu acabei desgostando a partir do tempo. Mas, enfim, foi incrível ver você falar de tudo, da sua trajetória, das suas experiências, a partir de ouvir isso de você mesmo, né? Isso é incrível. E é isso, assim, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de conversar com você pessoalmente, né? Te conhecer, acho que você é uma pessoa... Acho que a gente tem muita coisa em comum, acho que essa coisa de voltar para se conhecer é um caminho praticamente, vamos dizer assim, não é normal, mas é o que acontece com a gente como pessoas negras, de retornar para voltar para o hoje, para poder se projetar no futuro. E aí você traz isso muito forte na sua estética. Acho que o que fica mais nítido para mim é esse padrão geométrico, mas lógico que tem outras coisas. Eu particularmente tenho uma pesquisa mais voltada para a cor, mas também tentando fazer esse caminho de volta. E achei muito incrível assim, tudo que você falou, compactou com muita coisa. E é isso, agradeço por ter compartilhado coisas tão pessoais com a gente. Nossa, Rita, valeu demais. A gente vai se conhecer, sim. Se tudo der certo, a gente promove um encontro ao vivo, né, Crioula? Para fazer esse cruzamento. Obrigada, Kika. Agora, Malu. Tá dando para ouvir certinho? Tá. Eu acompanho esse trabalho há muito tempo, de verdade, eu acho ele incrível e, assim como a Kika falou, saber da sua trajetória toda, assim, muito inspirador. E a minha pergunta é que eu fiquei assim, que eu faço muito geométrico também, mesmo com cores, e eu fiquei assim, gente, como é que essa mulher faz essas antenas gigantes fazendo esse geométrico todo? Porque eu sei a dificuldade que é. Quanto tempo você demora, assim, para fazer mais ou menos essas antenas que tem muito geométrico? Depende do tamanho da antena, né? Mas isso, gente, eu não faço sozinha, tá? Eu tenho uma equipe, tem produção, enfim. Tem várias pessoas por trás que estão ali junto comigo, trabalhando junto comigo para a gente entregar essas antenas. Ô, Crioula, tá bem baixinho o áudio pra gente. Será que deu? Deu um... Melhorou? Não? Uai, eu não fiz nada. Mas tudo bem, toca a ficha, vai lá. Tá dando para ouvir. Ajuda, peraí. Vê se tem alguma coisa na frente do microfone, tipo um livro, sei lá, pode ter alguma coisa abafando. Não tem nada, gente. Peraí. Oi. Não melhorou? Não, mas tudo bem. Mas a gente tá ouvindo. A gente tá ouvindo. Tenta falar um pouquinho alto, deu. Tá, vou falar mais alto. Demora, depende do tamanho da antena, mas demora de 7 a 10 dias. Por aí, 13. Por aí.
tá bom? Tá bom, só curiosidade mesmo. Você é incrível. Beijo. Obrigada. Tainã, Oi, oi. Então, eu queria saber se você sempre teve alguma relação com religião afro, essas coisas, desde que você nasceu, não sei, porque o seu trabalho tem uma estética assim bem amadurecida, assim muito bem elaborado, né? Que parece uma pessoa que realmente viveu aquilo bem a fundo mesmo, né? Outra coisa, deixa eu botar aqui. Ah, tá. Eu queria saber, que eu anotei tudo aqui, da onde que vem essa pesquisa sua, né? Qual a fonte mesmo, né? E, assim, particularmente, eu achei isso muito bonito, né? Deu até vontade de saber o que significa cada coisinha, assim, cada padrão geométrico, assim, né? Você pode falar um pouco? Posso. Então, a minha relação, né, com religiões, etc., a minha avó, a minha avó materna, que foi a dona Júlia, que me veio para vocês, ela era super católica, mas a minha família, né, meus tios, minha mãe é espírita, kardecista, Uhum. mas a gente sempre teve uma conexão muito forte com as religiões de matrizes africanas, né, com a Umbanda, enfim. E eu, desde pequenininha, né, sempre eu tive tinha amiguinhos imaginários, sabe, assim, sempre fui uma criança muito sensível nesse aspecto do imaterial mesmo, sabe, de conversar com os animais, com as plantas, enfim. E aí, agora mais velha, né, eu não digo que eu tenho uma religião, não, mas eu sou extremamente interconectada, né? Busco me interconectar, na verdade. Né? Eu imagino que tem muita coisa ainda para evoluir nesse aspecto, com a natureza, sabe? Então, eu estou sempre procurando estar próximo de cachoeiras mesmo, né? Então, eu sempre gosto de ir nas sessões de Umbanda, né? Eu consagro ayahuasca também, então estou sempre conectada com as medicinas dos índios, que ampliam muito a minha consciência, né? Quando eu consagrei as medicinas a primeira vez, eu entendi de onde vinham todas as minhas pinturas, né? Que foi quando começou o lance das híbridas astrais, enfim, que eu tive uma abertura mesmo de visão, sabe? Respondida essa, qualquer outra dos geométricos, Uhum. né? De onde vem a minha pesquisa? Isso. Uhum. Cara, não, assim, não, de maneira consciente, na verdade, é inconsciente de onde vem, mas recentemente eu fui pesquisar sobre as pinturas, as muralistas africanas, né, mulheres africanas que pintam suas casas, e eu super me vi ali, sabe? Mas essa pesquisa é super recente, assim, quando eu comecei a pintar e etc. Eu acho assim, a gente que é mulher preta, né, a gente tem uma tecnologia ancestral nas nossas cabeças, né? As nossas ancestrais, eu acho que elas conversam com a gente mesmo, sabe? Então, eu acredito que tem muita coisa que vem dessa conexão, assim, não é algo que eu estou pesquisando, assim, que eu estou buscando, mas é algo que já existe dentro de mim, porque existia dentro dessas mulheres, sabe? Então, o que eu procuro fazer é abrir espaço na minha mente, tirar coisas da minha mente, assim, abrir espaço para que essas inspirações cheguem, sabe? Não é algo tão não é esse pensamento tão racional, assim, como a gente está acostumado, né? Na branquitude está acostumada, assim, tipo, 2 mais 2 é 4. Não, eu não sei, cara, tipo, é mais ou menos isso, assim. Uhum. Uhum. Obrigada, hein? De nada. com a graça da deusa, o áudio voltou ao normal. Ah, voltou? Que bom. Ótimo. Voltou. Agora a Adriana. Vai lá, Adriana. Estão me ouvindo? Tamo. Prazer, Crioula. Eu queria saber melhor como é que se deu essa tua transição da moda pro grafite, tipo, vou grafitar, como é que se deu? Então, eu comecei a pintar, né, quando eu fazia faculdade ainda. Então,
eu formei e continuei pintando, sabe? Eu cheguei até a fazer uns estágios, né, tipo, em umas marcas e tal, mas na época que eu trabalhava com moda, a moda ainda não estava, né, igual tá agora, com mais abertura, enfim, a moda era muito mais racista do que é hoje, né? E esse lance da hierarquia também, né, quando você é assistente, né, quando você é estagiário, assistente, é como se você não pudesse pensar, né? Não pudesse ter uma mente pensante, você só pode obedecer. E eu nunca fui de obedecer, entendeu? Então, eu não me encaixei nesse lugar e continuei pintando. E eu acho que, diferente da maioria das pessoas que trampam com arte, com grafite, o meu reconhecimento, né? Tipo assim, eu comecei a ganhar dinheiro com grafite. Eu acho que foi em 4 ou 5 anos, assim. Normalmente demora-se mais. Meu primeiro trabalho com grafite foi fazer a fachada do Oscar Freire na Nike. Meu trabalho grande com marcas, sabe? Então, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, esse negócio é legal, então eu vou continuar mesmo, sabe? Tipo assim, eu vou conseguir viver disso, entendeu? E aí foi isso. Aí eu não me voltei tanto para moda assim, mas eu tenho vontade, sabe? Tenho vontade de criar roupas para vender, mas enfim, eu acho que depende de outras questões, assim, nesse caso. Obrigada. Seria isso. Obrigada, Adriana. A Camila? Oi, Crioula, tudo bem? Enfim, gosto muito do seu trabalho, também acompanho faz bastante tempo seu trabalho. Parabéns por ser essa mulher tão inspiradora e maravilhosa que você é. Eu acho que o que mais me atrai no seu trabalho, que eu realmente, nossa, acho maravilhoso, eu às vezes me perco até no seu Instagram olhando as coisas, são principalmente as suas cores. Eu compartilho muito com dessa sua relação com as cores, disso de colorir a cidade, para ampliar essa noção do aqui e do agora, né? Para trazer as pessoas para agora e ver e falar, caramba, não é só cinza que eu estou vendo, é uma cor, e aí prestar atenção naquilo. Eu acho que a cor sendo essa primeira coisa que a gente presta atenção, né? Ela chama essa atenção para trazer uma informação a mais. E aí eu queria perguntar um pouco mais sobre as suas cores, porque elas são muito específicas suas, eu acho que você consegue se diferenciar através das cores, você tem esse azul forte, umas cores meio fluorescentes. Eu queria que você dissesse um pouco da sua inspiração, de onde você tirou, como que você evoluiu até elas. Obrigada. Imagina, obrigada eu. O meu trabalho, ele começa pelas cores, né? Tudo que eu faço começa pela cor. Tem muita coisa que é inconsciente, eu não sei explicar, mas o que eu consigo, né, trazer em palavras é que cor, para mim, é vibração, né? Vibração é energia. Então, cada lugar que eu pinto, eu me conecto mesmo com o lugar. Eu penso, o que que eu quero trazer para esse lugar? O que que eu quero falar agora? E transformo o que eu quero falar em cores, né? Cada cor tem um significado, tem um sentimento, tem uma sensação que vai trazer para o lugar. Então, é muito nesse lugar do sensível mesmo, sabe? Minha relação com cores vem desse lugar, vem muito da infância também, né? De uma criança que existe dentro de mim, sabe? E que luta para existir, sabe? Eu acho que todo artista, ele tem uma criança dentro de si que não desiste das coisas que acreditava quando era criança, sabe? Então, eu acho que a cor está muito conectada, assim, a essa infância, né? Essa infância que precisa sobreviver para a gente conseguir alcançar um lugar de consciência, sabe? Então, cada cor que eu uso, isso aí, assim, é um fato. Cada cor, ela tem uma intenção, né? Uma intenção de desbloquear mesmo condicionamentos mentais da sociedade para que a gente consiga alcançar um novo patamar mesmo de consciência. É bem isso. Legal, obrigada. Imagina. Obrigada, Railde.
Railde? Estamos te vendo, mas está sem áudio. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Graças a Deus. Estava preocupada aqui. Bom dia, crioula, o Raiô. Eu estou muito feliz, assim, eu não conheci o teu trabalho. Estou aprendendo muito aqui no Instagrafite. Eu também me identifiquei muito com a tua história, a história da tua avó. Minha avó também, sou daqui de São Luís do Maranhão. E a minha avó também veio do interior, né, de uma cidadezinha chamada Pinheiro, para a casa do padrinho dela para estudar. Quando chegou aqui em São Luís, na verdade, não colocaram ela para estudar, né? Colocaram ela para trabalhar na casa. Então, a gente percebe que isso é muito corriqueiro, né? Em famílias de periferia. Mas a minha pergunta, ela está direcionada com a questão política, né? Esse cunho político. Quando você começou a pintar, né? Começou a se envolver com grafite, com hip hop, esse cunho político já estava impregnado nas suas pinturas? Você já pensava em pintar, já pensando em focar em alguma coisa relacionada com aquele momento político que estava acontecendo na tua cidade, por exemplo? Ou você foi construindo isso aos poucos? Entendi. Boa pergunta. O grafite, para mim, ele vem como um instrumento para que eu comunique, né, aquilo que eu acredito. Então, desde o meu primeiro trabalho na rua, eu já estava questionando o sistema vigente, entendeu? Então, essa construção, ela veio um pouco antes, assim, do grafite, sabe? O grafite foi a tecnologia que eu achei para colocar na rua aquilo que eu acredito, para me ver representada ali, colocar mulheres pretas, né? Então, a minha ampliação de consciência a respeito, né, a minha consciência racial, ela vem um pouco antes, né, um pouquinho antes só, né. Primeiro eu comecei a frequentar as batalhas de rima, o hip hop, etc. E ali muita coisa fez sentido e logo depois o grafite, aí eu comecei a pintar, entendeu? Mas eu mergulhei primeiro no universo, enfim. E depois desse entendimento todo, eu tive vontade de gritar aquilo que eu não aguentava mais e gritar aquilo que eu acreditava. E eu fiz isso através do grafite. Então, sim. Vou aqui falar rapidamente, brevemente, porque tem muitas meninas para falar. No meu caso, eu sou formada em design, né? Também, não sei se é do teu caso, mas fui a primeira neta, no caso, a primeira da família a se formar, né? Isso é muito, como posso dizer, é uma vitória, né? Relacionada à minha família, de onde a gente vem e tudo. Então, a minha construção em relação ao grafite, eu fui perceber, porque eu pinto coisas relacionadas muito ao universo. Só que, ultimamente, eu estou pintando muito mulheres negras, né? Às vezes eu tenho essa dificuldade de relacionar o universo em si, os elementos do universo, com as mulheres negras. Mas, assim, é uma coisa que eu estou construindo ainda, né? A questão da minha identidade em si. Mas eu estou amando o teu trabalho é maravilhoso, é muito lindo, muito representativo, muito tocante. Arigatô por estar representando as mulheres negras, tá? Obrigada. Jess? Oi, gente. Tô nervosa fazendo pergunta para essa mulher, meu Deus do céu, eu quero te abraçar. Eu me identifico muito com o seu trabalho por conta da questão de simbologia. Eu gosto muito de usar elementos, assim. Eu faço yoga kemética e a yoga kemética ela tem me trazido algumas reflexões sobre o corpo mesmo, assim, a questão de fluidez de energia e tal, mas eu percebo que eu ainda tenho um pouco de receio de falhar na simbologia, sabe?
principalmente a gente que tenta trazer símbolos africanos e tal, e que muitos foram roubados, né? Foram sequestrados ali. Então, opa! Desculpa, gente. Participação especial. E muitas vezes a gente encontra as informações muito soltas, assim, sem muita base. Então, meu professor me ajuda bastante a trazer essa questão simbológica, mas eu queria saber de você, assim, quais fontes você tem? Você falou que é de religião de matriz africana. Então, de onde você traz esses estudos simbológicos? E a segunda pergunta que eu tenho, ela é sobre essa questão de... Você é uma pessoa que parece ser muito intuitiva, uma pessoa muito reflexiva, uma pessoa que está sempre ali, tipo, no campo das ideias, que tudo te faz pensar. E é até legal, assim, porque, tipo, eu te vejo e me dá esperança de ser mais eu, sabe? Porque a gente vem de uma estrutura que você tem que ser muito racional o tempo inteiro. Você tem que ser muito exata, você não tem muito tempo para refletir mesmo sobre as coisas. Então, eu queria saber como que você, assim, no meio profissional, tipo a crioula profissional, como você conecta a tua espiritualidade, as tuas questões reflexivas, as tuas intuições e essa coisa de ser profissional, sabe? Como isso funciona para você? Obrigada, eu adoro seu trabalho e eu amei suas animações, fiquei viajando aqui. E, cara, obrigada, de verdade, assim, de coração. Imagina, eu que agradeço. Cara, nossa, quando vocês fazem duas perguntas, quando você faz a segunda, eu já perco a primeira. Ai, meu Deus. Mas as minhas referências. Então, eu sou muito intuitiva, né? Assim, eu não tenho, assim, tipo, um livro onde está isso. Por exemplo, na verdade, eu leio muito, por exemplo, eu leio sobre geometria sagrada. É interessante isso, gosto muito de estudar sobre isso. Mas o que eu costumo fazer é realmente seguir minha intuição, sabe? Meditar, e nessa meditação, tipo, as imagens vêm, sabe? É um processo muito intuitivo mesmo, assim, não tem uma linearidade, uma racionalidade, assim, tão forte nisso. E qual que é a segunda pergunta mesmo? A segunda é como você conecta... Ah, tá, lembrei. Eu não me considero uma profissional, me considero uma amadora. Porque eu amo o que eu faço, sabe? Eu acho que a gente precisa mais disso, assim, sabe? É óbvio que tem que ser equilibrado, né? Mas eu faço tudo sozinha, assim. Inclusive, eu estava até conversando com a Mari, eu, no momento, preciso de uma outra pessoa para ficar por conta dessa parte, sabe? Mais burocrática, enfim. Mais 2 mais 2 é 4, sabe? Porque eu faço tudo, leio contrato, assino, negocio, pinto. E, assim, chega um ponto em que acho que precisa um pouco dessa separação, sabe? Eu estou nesse momento agora, assim, de me dedicar mais às minhas pesquisas, à pintura, ficar só preocupada com isso, porque é isso que eu sei fazer muito bem, e a outra parte eu acho que acaba deixando um pouco a desejar nesse aspecto, sabe? Mas a gente, né, a gente se vira, né? Então, até agora eu fiz tudo, assim, mas eu me considero uma amadora e uma criança que quer continuar sendo criança e quer falar desse lugar, sabe? Porque eu acho que é esse retorno mesmo, né, ao início que vai modificar alguma coisa no agora, assim. Essa adultice toda não adiantou de nada, entendeu? A gente só fez merda até agora, sabe? A gente está fingindo que a gente sabe alguma coisa, né? Quando a gente olha lá os governantes, né, os políticos, um tanto de homem branco de meia idade, hétero e etc., achando que
enfim, né? Então eu acho que é o caminho de volta mesmo, né? Ao que a gente queria ser quando crescer, a essa essência, né? Que acredita, né? Que acredita que tudo é possível, que é super conectada à imaginação e a esse mundo de possibilidades. E é essa abertura de mundo de possibilidades que vai fazer com que a gente encontre os caminhos, né? Porque eu acho que não existe são os caminhos possíveis para essa nova comunidade, né? É isso. Respondeu? Respondo. Inclusive, é muito legal você falar isso, porque eu acho que a gente muitas vezes é muito cobrada para ser essa pessoa que dá conta de todas as coisas e que consegue, tipo, de manhã você tá pintando um quadro, à tarde você tá fazendo, tipo, contrato e negociando valores, sabe? E às vezes a gente não tá nesse mesmo ritmo, né? E te ouvir falar isso me dá um afago, assim, porque às vezes eu pego me cobrando assim, tipo, meu, por que que eu não tô conseguindo fazer isso? Porque talvez não, né? São coisas bem opostas, assim. Obrigada, querida. Imagina. A gente Obrigada, não tem Jess. tudo, né? Assim, é bem complexo isso. Assim, a gente que é mulher, a gente tem que estar forte o tempo inteiro. Mulher preta, principalmente, tem que estar forte o tempo inteiro. A gente que é mulher tem que dar conta de tudo, né? Então, a gente é muito foda, entendeu? Mas a É, gente se cobra muito, né? Então, muito. a gente precisa ter mais autocompaixão, eu acho, sabe? Ter mais carinho com a gente mesma nisso aí. E eu E tô me dedicar sentindo para as super. pessoas que são as pessoas que são capazes, né? Chega um momento que não dá pra gente, né, tipo, resolver tudo, né? A gente quer pegar e resolver tudo, não, a gente precisa delegar. Eu tô aprendendo isso agora, gente. Precisa delegar as coisas para que, né, para que tudo funcione direitinho. O que é, Mari? Não, e como eu tô sendo a pessoa que tá cobrando a crioula de todos os lados, porque eu tô fazendo duas coisas com ela ao mesmo tempo, tô me sentindo super mal com isso. E a gente vai resolver essa questão aí, tá? Já anotada na nossa agenda aí pra gente resolver essa tua questão. Vou continuar aqui com as perguntas, que temos mais 3 mulheres aqui querendo falar. Aline, pode aparecer. A Aline tá aí com uma luz maravilhosa. Essa luz aí natural tá linda. É a luz Vai do lá. sol, que bate Tá bastante linda. sol. Eu queria ter essa luz aqui na minha casa. Vai. Oi, tudo bem? Boa tarde. Fiquei muito feliz ouvindo tudo isso que você trouxe hoje. Me identifiquei bastante com várias coisas, com a questão da ayahuasca, com a questão de voltar à ancestralidade e tentar trazer tudo isso para o presente, se compreendendo primeiro, essa questão de que a gente está descobrindo agora que a gente não sabe como ser humano, é muito forte também, faz bastante parte dos meus estudos, e é uma coisa que eu não encontro nos livros. Então, como você disse, é uma coisa assim que vem muito de dentro, e ouvir você falar e sentir essa identificação toda, assim, me trouxe mais firmeza para conseguir falar disso, porque eu morro de medo de falar disso, de representar isso nos meus trabalhos, de trazer isso em forma de informação. E aí vem alguém e pergunta, tá, mas e aí qual é a sua referência? A minha referência é o que eu sinto. Minha referência é o que eu vejo nas meditações com a ayahuasca. A minha referência é o que vem da minha alma. E aí, como é que eu vou certificar minha alma, né? Então, ouvir tudo isso assim me trouxe uma firmeza muito grande para trazer à tona tudo isso que eu tenho estudado sobre estudo de dimensões, estudo da expansão da consciência e sentir mais firmeza mesmo em falar de tudo isso. O meu trabalho também ele é bastante baseado na sustentabilidade, né? As minhas telas eu produzo com papelão revestido, criei uma técnica para eu criar minhas próprias telas recortadas, então tem mais essa parte assim que envolve a transformação do ser humano para a gente conseguir transformar o meio em que a gente vive. E tem tanta coisa que a gente precisa transformar e começar transformando aqui dentro, né? Principalmente começar acreditando em si mesmo. Então, ouvir tudo que você trouxe hoje me trouxe uma firmeza muito grande. Eu quero agradecer muito por isso, você é muito especial. Ó. Quero te trazer para minha vida. Tudo muito rico. Não tem uma pergunta, né? Um abraço que eu quero te dar, é isso? Nossa, gente. Agradeço demais. Fico muito feliz, assim, de ouvir isso.
É muito legal, né? Porque a gente vai se reconhecendo uma na outra, né? Isso é muito potente, né? Muito potente, assim. Por isso que esse espaço aqui é muito importante. E é isso, assim. A resposta não vai vir de onde sempre veio. A resposta não vai vir dos livros, né? A resposta a gente já tem dentro a gente tem um instrumento tecnológico gigantesco aqui, incrível, né? Só que a gente não sabe mexer nele ainda, que é a nossa mente, né? Então a gente precisa abrir espaço interno mesmo para a gente acessar esse conhecimento, né? Que ele não é passado nos livros, ele é passado de uma maneira diferente, né? Quando a gente vê os povos tradicionais, né? A importância da oralidade, né? O conhecimento é passado como? Através do corpo, né? Através da voz, da fala, né? Então, é isso, assim. Eu acho que quanto mais a gente amplia a nossa consciência, mais a gente abre espaço para essas conexões com essa sabedoria que ela já está aqui, ela já existe. A gente só não está, a gente está muito barulhento, né? Então a gente não dá espaço para escutar tudo isso que sempre foi falado, né? Então, é bem isso mesmo, massa demais. E aí tem uma outra coisa, assim, porque o tema é arte e política, né? Então, às vezes eu me vejo muito de fora também, de conseguir falar de toda essa questão política, sendo que o meu estudo é todo aprofundado nessa parte da espiritualidade, né? E eu vejo a espiritualidade como uma ciência que estuda o espírito, não como uma religião. Porque todo mundo tem um espírito, então precisa ter uma ciência que fale, que traga informações sobre isso que a gente manifesta aqui, né? Então, eu não consigo fazer uma ligação e eu me sinto muito à parte de tudo isso, sabe? Quando a gente se sente à parte é porque a gente tem que criar esse novo lugar, né? Quando a gente não se encaixa em tudo isso que a gente vê, enfim, é porque algo precisa ser criado, né? Algo precisa ser materializado. E espiritualidade também é política, né? A gente abrir esses canais de conhecimento e trazer essa imaterialidade para a matéria é muito importante, né? Porque é justamente essas conexões, né, que a gente tem com a natureza, enfim, com que cada um acredita, que vai fazer com que a gente desconstrua esse mundo que não faz sentido, né? Que está levando a gente pro buraco, assim. A gente ainda tem uma mente muito, né, fechada, né? Assim, os políticos são um reflexo de onde está o nosso patamar mental e vibratório, né? O que a maioria das pessoas quer, o que a gente tem pensado, né? A gente não vê os índios, por exemplo, produzindo um tanto de produto para vender, né? Fica lá vendinha, tipo assim, eles vendem os artesanatos que eles fazem, né? Mas nós somos criadores de lixos reluzentes, eu diria. A gente tem um vazio interno tão grande que a gente precisa ficar criando produtos para comprar, enfim, para parecer uma coisa. E eu acho esse teatro, assim, claro, né, que eu consumo também, faço tudo isso, também estou super no aprendizado aí. Mas eu não me conecto mais com isso, sabe? Tipo assim, não boto fé mais nisso e eu quero outra coisa, e como eu quero outra coisa, eu vou criar essa outra coisa, né? Porque eu acho isso, a arte é isso, assim. E massa demais, valeu. Eu que agradeço, maravilhosa. Obrigada, Aline. Eu acho que a fala de vocês trouxe isso, né? Que a crioula traz a espiritualidade como forma política, né? Isso é muito, muito poderoso, muito, muito maravilhoso. Vamos continuar aqui. Mila. Oi, crioula, tudo bem, meninas? Obrigada, sim, por essa aula, esse momento de troca. Acho que isso enriquece muito, enfim, a nossa pesquisa, né? Eu acho muito importante, assim, a sua fala, compartilho, né? Dessa importância política, do nosso posicionamento, né? E também, assim, vejo em você essa questão do artista como pesquisador. Acho isso muito importante, assim, né? Que, enfim, você fala das suas pesquisas e colocar também a questão do corpo, assim. Eu gostei muito desse trabalho que você fez, assim, com pintura, né? Que também é um trabalho de performance, muito importante. E eu acho que, assim, essa questão política é muito importante, né, para a gente se entender dessa forma como artista, porque senão, realmente, assim, a gente se vê reproduzindo
valores assim, né? Enfim, que já estão caducos e precisam serem reinventados assim. Então, é isso. Obrigada. Imagina, obrigada. Quem mais? Camis? Oi, bom dia, tudo bem? Crioula, primeiro eu queria falar que seu trabalho, né, todo mundo já está falando, vamos falar mais uma vez? Seu trabalho é maravilhoso, incrível e é uma referência muito forte. Eu pinto tem pouco tempo, assim, eu pinto desde 2013, mas antes disso eu já acompanhava seu trabalho, porque ele é perfeição na Terra, né? E aí, na verdade, assim, essa parte sua espiritual é muito ótima também. Eu não tinha ligado tão fortemente assim, até ouvir da sua boca você explicar, e foi muito legal. Assim, pô. E aí, na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre cortar essa vibe, desculpa, gente. Eu queria perguntar outra coisa, nada a ver com espiritualidade, assim. Vi que você fez você falou que você pintou Minsk, né, o nome da cidade. E eu queria saber, assim, se você já pintou em outras cidades fora aqui do Brasil e como foi essa receptividade das pessoas com o seu trabalho, se você teve alguma questão de preconceito em algum espaço desse fora daqui, e como é estar em contato com essas pessoas de culturas tão diferentes, porque o seu trabalho ele é muito forte, né? Um porradão, assim, né? Pra gente aqui, que já tem, às vezes, um contato muito maior com a cultura africana, já é uma potência muito forte. Imagina para outras culturas que são completamente distantes desse espaço. Então, eu queria que, se você pudesse contar um pouco sobre isso. Sim, Obrigada. Obrigada eu pela pergunta. E eu pintei, né? Eu pintei um painel sozinha, só eu como artista, foi em Minsk, né? Foi o meu primeiro festival fora. E é muito diferente, né? Em Minsk, na Bielorrússia, é tudo diferente, enfim. Você não vê pessoas negras, assim, lá, tipo, só pessoas brancas. Mas, cara, eu senti uma recepção muito legal, sabe? Das pessoas que moram lá, enfim. Fiz, inclusive, uma amiga, que é minha amiga até hoje, que é de Minsk, que é da Bielorrússia. Não vivi situação de preconceito racial lá, não. Se eu vivi, eles falaram em uma língua que eu não entendi. Então, não sei, assim, foi uma recepção muito massa. A outra vez que eu pintei, que foi a primeira vez, isso tudo é muito recente, sabe, gente? Tá acontecendo agora, assim, são conquistas recentes. A primeira vez que eu pintei fora foi que eu viajei para fora, inclusive, foi para Paris, foi para pintar. Eu fiz um painel com outros 3 artistas, mas como foram com mais artistas, eu ainda não consegui, né, assim, tipo, ancorar tão forte ali meu trabalho, sabe? Mas foi legal também, foi uma proposta diferente, sabe? Mas foi legal. Então, tive essas duas possibilidades, assim, um dos meus sonhos é conseguir agora participar de festivais fora do país, enfim, alcançar novos lugares, né? Enfim, levar mesmo que eu acredito para fora e para dentro também, né? Eu acho que essa é uma das minhas buscas, sabe? Porque eu nunca acreditei que, né, tipo, acho que são as autossabotagens, as limitações mentais mesmo. Eu nunca acreditei que fosse possível viajar para fora do país, eu sempre achei que era uma realidade muito distante da minha. Então, quando isso aconteceu a primeira vez, eu fiquei tipo assim, nossa, que legal, sabe? Tipo, quero mais agora. Já que eu vi que isso é possível, agora eu quero mesmo. Então, foram experiências bem interessantes, assim, óbvio que tive diversas dificuldades e tal. Mas situações de racismo não que eu me lembre, assim, que tenha acontecido. Camis, obrigada. Agora vamos para a última pergunta. Natália, Natê, finaliza com chave de ouro. Oi. Então, boa tarde, né? Precisa para chegar. Então,
Meu nome é Natália, né? Eu sou grafiteira daqui de Pernambuco. E eu tava ouvindo muito do que tu falou, dessa questão da ancestralidade, assim, e vem uma coisa que eu vim discutindo até com algumas meninas grafiteiras daqui do Nordeste, também do Norte também, que a gente vem conversando, de como essa ancestralidade, para quem é do Norte e do Nordeste, é muito mais próxima, assim, né? A questão negra, na verdade, né? Porque a gente tem diversas ancestralidades, né? A gente tem aquela ancestralidade africana, que vem lá de outro continente que a gente nunca teve contato, que tem que pesquisar através de música, internet e tal. E tem a ancestralidade que é próxima, né? Que é uma ancestralidade brasileira também e africana, né? Por exemplo, eu fui criada dentro de maracatu, né? Bem canto de maracatu, também coco. Então, para mim, essa coisa do coco e do maracatu sempre foi uma coisa, uma ancestralidade, né? Muito próxima. E aí, mas eu só vim me descobrir negra depois que eu entrei na universidade, assim, né? Quando eu vi que eu era diferente, assim, né? Mas para mim, então, era tudo galera preta, era tudo normal, né? Vamos dizer assim. E aí eu descobri que eu era diferente quando eu fui para esse espaço da universidade, assim. O brega funk também, né, daqui de Recife, que tá tudo muito junto, assim. E aí, mas quando eu fui para São Paulo, do Sudeste, na verdade, para vários lugares do Sudeste, eu percebi que essa ancestralidade ainda é muito distante, assim, né? Que a galera, as pessoas pretas vão sempre pesquisar uma ancestralidade que é africana e tal. E às vezes todo mundo tem um parente nordestino, um parente do norte, assim, né? Que tem um parente do Nordeste que veio e tal, mas eles não conseguem, às vezes, não conseguem conectar que essa ancestralidade africana também vem desses parentes nordestinos também, né? Mas a gente acaba colocando esse Nordeste na caixinha e não pensa, às vezes, essas questões africanas também, né? Enfim, e aí eu queria muito perguntar para tu sobre a questão do Street River, né? Não sei se fala assim, que foi aquele festival de grafite que teve, né? Se não me engano, foi no Pará, não foi? Isso. E no Pará, e que teve essa questão que foi uma coisa bem massa, assim, que a gente vem discutindo, de que como tem muitos festivais de grafite que tem pouca representatividade, principalmente festivais de grafite que rolam grana e que tem, né? Como tem pouca representatividade e isso nunca é questionado, né? Como, por exemplo, o Festival Concreto desse ano, a maioria só tinham 3 pessoas brancas, só tinham 3 pessoas pretas e a maioria dos 40 selecionados eram pessoas brancas. Esse que estava agora no Murais SP também, que só tem uma pessoa preta, né? A maioria delas são pessoas brancas. E aí, como vocês que são inseridas em movimento, né? Vocês tiveram essa consciência, né, de você, Vibe, as meninas que foram selecionadas, de observarem e de ouvirem o questionamento das meninas do estado, né, porque o Street River, para quem não sabe, é um festival que você pinta os barcos, as palafitas das comunidades, né, só que foi só selecionado pessoas de outros estados, principalmente pessoas do Sudeste, e as mulheres do estado não foram selecionadas e nem chamadas, né? E é um evento que tem um grande porte, que rola uma grana e tal. Então é isso, né? Quando a gente é para pintar de graça, aí chamam a gente. Quando é para pintar pagando, chamam outras pessoas, né? E aí eu queria saber, assim, como foi essa experiência, assim, desse questionamento, sabe? Dessa importância, assim, de ouvir quem é local, de ouvir as questões que as pessoas que estão mais marginalizadas, né? Parou o áudio. Então, o evento já acontecia há anos, né? A galera vinha de fora há anos e ninguém nunca falou, né? Inclusive, Tapeti é do paraense, né? Acho que ela estava até no processo também, soube mais. E é isso aí, eu queria. Massa. Só não deu para te escutar uma parte. Eu não sei se cortou para todo mundo ou foi só para mim. Oi? Cortou uma partezinha na T. Acho que deu para entender, assim. O final? Não, mas eu acho que deu para entender, sim, Natália. Eu acho que muito legal essa pergunta. Eu acho que falando sobre esse lance, né, dessa ancestralidade que para o Norte e Nordeste, né, é algo bem, né, enraizado, eu me conecto super porque eu fui criada muito no Congado, né, que é o Congado mineiro aqui em Minas Gerais, né, então tem muito essa conexão, assim, né,
com essa ancestralidade mesmo, que é fruto dessa mistura, né, da Igreja Católica com os cultos africanos, enfim. Então, sou bem ancorada nisso aí. Agora, sobre a questão do Street River, é muito interessante, assim, foi muito potente todas as reflexões que todas as mulheres tivemos, né? Porque inicialmente a gente não estava vendo a movimentação das meninas e tal, porque eles levaram a gente para o meio da mata e a gente ficou sem acesso à internet nem nada, só eles estavam vendo isso em determinado lugar da Ilha do Cumbu, sabe? Até o momento que uma das grafiteiras, ela conseguiu acessar um sinal de internet e viu o que estava acontecendo. E eles já estavam respondendo as meninas no Instagram e etc, e a gente, as próprias artistas, sem saber nada. E esse momento foi muito foda, assim, né? Da gente entender o nosso lugar de fala ali, né? E ver que, cara, só a gente realmente não tem artista local, né? Então, realmente é muito importante essa descentralização, né? De Sudeste, enfim, de São Paulo. Eu acho que a gente está caminhando para esse momento de descentralizar, de voltar para as origens, de voltar para os lugares, para as raízes, né? Enfim. E o grafite, né, a arte urbana, como o próprio mercado, né? Porque isso é um mercado também. Eu acho que tem que ser enxergado também como mercado. Ele está dentro de uma sociedade que, tipo assim, onde estão as marcas, onde estão os lugares que tem grana, é São Paulo, é Sudeste, né? Então, eu acho que é importante um movimento igual a gente teve ali junto com as meninas, né? A gente escutou as meninas, a gente enxergou o nosso lugar, né? A gente entendeu que não era legal a gente participar, né? Na verdade, o que a gente propôs para o pessoal do Street River, para a organização, é que a gente poderia participar, mas a gente só ia ajudar as meninas a pintarem, entendeu? Tipo, auxiliar elas a pintarem. E a justificativa do pessoal da organização foi que tiveram várias, né? Mas, tipo, que elas não tinham técnica, que elas não foram escolhidas pela curadoria. Enfim, é coisas que a gente já conhece, né, gente? Então, a gente se reuniu com as meninas e a gente descobriu que vários artistas do Belém têm questões com a organização do evento, com quem organiza, várias questões de machismo. E eu acho que o que fica de lição para isso também não dá para a gente levantar uma bandeira que a gente não dá conta de carregar. Né? Eles estavam fazendo um evento, Street River, edição Girl Power, só com mulheres incríveis, fodas, e que a gente não teve essa consciência ali na hora, tipo assim, cara, peraí, né? Falta gente daqui. A gente só pensou no fato de que é importante ter mulheres, né? E tinha mulheres pretas. Mas todas esses recortes são super importantes, né? Então, ali, para mim, foi foda também, sabe? De estar nesse lugar. Eu me senti como se eu fosse uma mulher branca que não percebeu que não tinha uma mulher preta ali, sabe? Então, foi foda para mim, porque eu consegui me aproximar um pouco de como essas mulheres brancas se sentem e de como que eu posso, enquanto mulher preta, acessar esse lugar delas para poder trazer elas para enxergar o que está acontecendo, sabe? Então foi foda isso para mim também, foi um grande aprendizado. A gente ficou muito mal, assim, todas as mulheres que participaram, todos os artistas, então a gente super se apoiou ali, foi um momento muito de sororidade também, sabe? E foi isso, assim, a gente não pintou, o evento não aconteceu, mas foi um grande crescimento e foi muito importante, assim, eu acho que para a trajetória de todas as artistas, né? A Magrela, a Rafa, a Lídia, a Clara, todas elas, assim, a gente cresceu muito nesse aspecto, sabe? E foi muito interessante, né? A gente cresce assim, né? Obrigada. Não é porque é muito importante, assim, a gente pensar que só porque, não é porque somos mulheres ou porque somos mulheres pretas, que nós não estamos isentas de estar em certos privilégios, em certos locais de privilégios, né? E às vezes tem muita gente que dá uma cegada, assim, né? Como se a gente tivesse querendo adicionar mais agregar um movimento e tal, né? E às vezes não, né? Às vezes é justamente adicionar locais de experiência, adicionar mais diversidade para ser questionado também, né? Porque acho que a gente que é do Norte e do Nordeste, assim, a gente sofre muito dessa questão do acesso, do privilégio, de não ter editais,
poucos artistas que fazem sucesso, eles têm que ir para São Paulo nessa imigração nordestina novamente para conseguir acesso. Eles nunca ficam aqui, né? Então, é bem louco, assim. Aí, obrigada. Eu acho que é isso, né? Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar, né? Abrir a nossa escuta, né? Para entender se realmente o que o outro está falando faz sentido, não faz sentido, né? Porque o que eu observo, né? É que a primeira atitude é de negação, né? A gente falar, não, eu não sou racista, não, eu não fiz isso, não, eu não excluí ninguém. Não, peraí, gente, calma aí, a gente é condicionado a ser assim, o sistema é todo assim, desde criancinha, né? Então, na verdade, é foda essas trocas, assim, eu cresci demais com essa dor, né, porque isso dói, né, quando todas nós mulheres vimos que, putz, a gente fez isso, a gente deu essa má nota, a gente não percebeu, nossa, a gente ficou assim, a gente chorava, sabe, foi uma dor muito profunda, sabe, mas quando a gente encontrou essas mulheres, a gente escutou o que elas tinham para dizer, nossa, foi assim, foi muito potente, sabe? Assim, foi muito forte. E a partir desse momento, a minha visão se abriu também para essas questões, sabe? E eu acho que é isso, esse é o processo, né? A gente vai caminhando, vai abrindo nossa visão e enxergando coisas que antes a gente não enxergava, e tá tudo bem. O importante é a gente ter essa flexibilidade de abertura e entender que nem sempre o que a gente enxerga é a realidade, né? É isso. Inclusive, a galera sempre fala, quando a gente vai pintar uns triângulos, assim, quando a gente faz triângulos, aí a galera branca sempre faz assim, você já conhece trick crioula? Aí eu conheço, amigo, e também, tipo, você pintar triângulo também é uma referência estética africana, tipo, mas a galera consegue, a galera projeta, né, nisso, assim, como se nenhuma pessoa negra pudesse pintar triângulos sem ser a crioula, assim, a galera já questionou isso, assim, eu fiquei, amigo, existem referências africanas, né, e tal. Né? Existem várias pessoas negras. Existem várias pessoas negras e a gente pode falar sobre isso também. É louco. Natália, obrigada. Crioula, a gente sempre aprende muito contigo. Eu acho que essas aulas são aprendizado para o próprio Instant Grafite também, está assistindo e sempre revendo, né, avaliando o que se faz com o nosso trabalho, com produção, com curadoria. Então, agradeço demais o teu tempo hoje, a tua aula, a tua dedicação, em tudo que a gente está fazendo, assim, eu e o Marcelo, a gente está muito grato pelas tuas contribuições artísticas, né, e por ser essa voz, assim, essa representação tão forte dentro do nosso segmento, e eu vejo pelas meninas aqui que foram tão maravilhadas, assim, com o teu tempo hoje. E por ser essa voz, assim, essa representação tão forte dentro do nosso segmento. Alguém deve estar escutando o YouTube. Eu vejo pelas meninas aqui que foram tão Mas é isso. Vou encerrar. Estão me escutando, gente. Tirem o áudio. Obrigada. Vou encerrar. Quero agradecer Tainá Crioula por estar aqui conosco. E é isso, vou te mandar aqui tudo que elas escreveram aqui depois para tu dar uma lida, porque elas estavam muito, muito felizes com a tua presença hoje. Obrigada, querida. Tá bom, gente, muito obrigada. Queria abraçar todas vocês. Mas é isso, fica meu abraço virtual. E é isso, gente. Quem não começou a pintar na rua ainda, vamos embora, entendeu? Que vocês estão tendo uma oportunidade incrível. Acreditem no potencial de vocês, acreditem na história de vocês, né? E é isso, assim. Desejo tudo do melhor para todas, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade de troca aqui, tá bom? Obrigada, amadas. Tchau. Até a próxima aula.